Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma temporada do Sala de Imprensa. Fica aqui com a gente porque hoje a conversa é sobre jornalismo popular, com uma figura icônica do jornalismo baiano. Mas antes, quero lembrar que essa e todas as outras edições do Sala de Imprensa estão no nosso canal do YouTube. Aponte sua câmera de celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e tenha acesso a toda a programação da nossa TV Câmara, para ver e rever onde e quando você quiser. Agora vamos para o nosso bate-papo. Ela tem 34 anos de carreira, começou como editora e repórter em Juazeiro, na TV Norte, que hoje é TV São Francisco. Depois atuou nas principais emissoras do estado, TVE, TV Aratu e TV Itapuã, onde ficou por mais de 20 anos. Foi lá que ela estourou em 2009 fazendo Bafafá, um quadro do programa Se Liga Bocão que mostrava brigas e desentendimentos entre vizinhos e parentes. Foi aí que ela se tornou Liana Bafafá e caiu nas graças dos baianos. Estou falando de Liana Cardoso, jornalista, minha colega aqui da TV Câmara, com quem eu tenho a honra de bater esse papo aqui hoje. Bem-vinda, Liana. Obrigada por aceitar nosso convite. Ô, Bela, eu que agradeço. Estou sentindo muito honrada em estar aqui sendo sua convidada. Ai, que bom. Vamos começar então fazendo uma retrospectiva. Queria que você falasse um pouquinho como é que você começou a sua carreira e por que você escolheu jornalismo. Pois é, eu comecei meio por acaso, né? Foi em 91, eu estava num relacionamento, eu já tinha uma filha, e essa pessoa foi transferida para Juazeiro, que era do IBGE, ele ainda é do IBGE, e aí eu acabei indo junto. Aí lá ele me apresentou ao pessoal da TV, ele conhecia o pessoal lá da TV e tal, e eles precisavam lá na TV de alguém que não tivesse o sotaque daquela região. O que é um erro hoje, né? Você Sim. Não querer aproveitar o sotaque natural das regiões e tal. Então eles precisavam de uma apresentadora que não tivesse sotaque. E aí eu me apresentei, fui lá, fiz o teste, só que eu não fiquei para a apresentação. Eu fiquei na edição do programa, né? Então, da edição, você vai edita e tal. E aí, um dia, meio por acaso, o repórter não foi. Né? Lá eram só duas equipes. Imagine você sustentar uma televisão, um jornal com duas equipes apenas. E aí, um dia o repórter não ia. Aí você vai a editora para a rua fazer matéria. Aí você ia fazer uma matéria. Eu lembro que eu fiquei lá 3 anos na TV Norte, que é hoje a TV São Francisco. E nesses 3 anos, uma seca muito grande. Sim. E teve uma vez que choveu. Mas choveu tanto que inundou tudo. Então, assim, foi uma matéria nacional. Né? Choveu e aí eu fui fazer essa matéria. E a matéria passou aqui porque a TV Norte era afiliada da TV Bahia. Então, passou aqui a matéria. E aí, um dia, tô lá, me liga um tal de Genildo Lavinsky, que eu não fazia ideia de quem era, me convidando para vir aqui para Salvador, para a TV Itapuã. E foi assim que eu saí de Juazeiro para cá. Eu entrei na faculdade com 15 anos de idade. Eu fazia serviço social. E depois é que eu migrei para comunicação, mas eu fazia serviço social. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça, não era fazer jornalismo. Foi tudo, assim, muito por acaso, eu acho que era o destino mesmo. As coisas foram te levando. Foram acontecendo e aí tô aqui. Ah, massa. E quando você começou a fazer o Bafafá, você já tinha passado por várias editorias, né? Você já tinha feito entretenimento, futebol, até esporte. É isso. Foi uma escolha sua ir para esse ramo policial ou também foi por acaso? Foi uma consequência, né? Quando eu vim para a TV Itapuã, foi em 94. Ainda não era Record, a TV Itapuã, lá era SBT. Comecei a fazer jornalismo geral, jornalismo, né, de rua e tal, a gente fazia um pouco de tudo. O Bafafá só veio surgir em 2009, quer dizer, depois que eu já tinha passado, né, por várias emissoras, já tinha feito outras coisas. Eu fiquei na TV Itapuã por 20 anos, como você falou, mas nesses 20 anos eu saí e voltei 2 vezes. A primeira vez eu saí, fui demitida 2 vezes, depois me chamaram de volta. Da primeira vez que eu saí, eu fiz campanha política, trabalhei na reeleição de um candidato, depois de lá eu fui para a TVE, da TVE me chamaram de volta para a TV Itapuã. Da segunda vez foi em 2007, fui demitida de novo, e aí de lá eu fui para a TV Aratu, foi quando eu conheci Zé Eduardo, na TV Aratu, em 2007, 2008, mais ou menos. Eu comecei a fazer o quadro popular no Se Liga Bocão, na TV Aratu, mas ainda não era Bafafá.
o nome. Sim, você fazia as matérias do programa. Matérias, e aí fazia ao vivo na praça, aquela coisa bem popular mesmo, onde as pessoas iam, faziam denúncia, era bem no improviso mesmo, porque você não sabia o que ia acontecer ao vivo, aquele pessoal no meio da Praça da Piedade. E aí você não sabia o que ia acontecer, você tinha que ter jogo de cintura, que às vezes a pessoa vinha e xingava e você tinha que ir ao vivo, imagina. Meu Deus. Aí fiquei com o Zé Eduardo lá 11 meses, mais ou menos. Aí Zé saiu de lá e foi para Record, onde ele levou o programa e tal. Eu continuei na Aratu. Aí uns 4 meses depois, mais ou menos, Zé me liga. Liana, venha para cá, para a TV Itapuã, para Record e tal, vamos trabalhar aqui comigo e tal. Até então não existia Bafafá. Sim. Aí fui para lá, comecei a fazer isso mesmo com ele, a praça, o ao vivo e tal. Um dia, eu fui fazer uma matéria e aí teve uma briga. O cara brigou, não lembro exatamente o que. Aí eu tô voltando, aí eu liguei pra Zé, rolou maior bafafá aqui. Assim, não sei. Falando normal. Rolou maior bafafá aqui, o cara brigou e tal, ainda queria me bater, não sei o que. Aí Zé começou a anunciar, né? Enquanto eu tava chegando com a matéria, ele, olha, aguarde, porque a Eliana tá vindo aí com bafafá. Aí que começou, né? Começou assim. Começou assim. Sem Foi querer. muito espontâneo, então. Muito espontâneo. Esse bafafá era o nome que a gente usava quando se referia a alguma confusão, alguma coisa, né? Eu falei, e aí, só que ele tem, né, Zé, tem muito esse tino, assim, de pegar as coisas, ver que tá dando certo. Que vai dar certo. E aí começou. Olha, vai ter bafafá de Eliana, vai ter bafafá. Foi aí que começou, e aí a repercussão foi, assim, enorme. Aí, na época, eu lembro que ele lançou uma campanha para ver quem gravava uma música, quem fazia a música do quadro do programa, que acabou virando um quadro. Sim, sim. E aí a banda Groove Gueto... Não, quem fez a letra da música foi um cara que trabalhava no CT lá do Bahia. Aí o cara fez a letra e a banda Groove Gueto gravou. Então foi todo um processo, assim, que acabou dando certo, uma coisa puxando outra, e a gente não tinha nem noção, né, do sucesso que estava. Sim. Eu acho que o que deu certo nesse quadro é assim, porque nessa época as emissoras disputavam quem sangrava mais. Era. Né? Era um programas policiais assim bem fortes. Na época a gente não usava nem mosaico, para você ter ideia. Eu lembro disso. Que a gente mostrava os corpos lá sangrando. Eu lembro até que eu fazia matéria também, que fazia policial, uma matéria que me chocou muito, que guerra de tráfico, que um cara esquartejou o outro, e aí você ia narrando, aqui está a cabeça, aqui está o tronco, para você ter uma ideia de como era o jornalismo. Não tinha mosaico, não. Então, assim, o programa era tão pesado que o bafafá surgiu como o ponto leve do programa. É a hora que as pessoas relaxavam, conseguiam dar risada. Então, acho que o grande sucesso do bafafá era esse. Zé anunciava o programa no começo. Hoje tem bafafá, então o povo ficava o tempo todo esperando. E ele só jogava o bafafá no final, né? Porque ele é esperto também. Ele jogava no final para poder segurar aquela audiência. Então, e não era todo dia, né? Não, porque você não tinha casos todo dia. Sim. Porque, assim, as pessoas acham, você inventava aqueles casos, não. Chegava lá uma denúncia. Não, porque eu tô aqui, o vizinho tem um vazamento que ele não conserta e tal. Aí, você topa ir lá na casa do vizinho para eu ver se é isso mesmo? Topo. Então, a gente ia, pegava aquela história, contava aquela história, levava a pessoa para ouvir a outra parte. Geralmente, a outra parte é quem tinha razão. É curioso isso. O confusento era quem ia dar queixa. Exatamente. Ele geralmente não tinha razão. Quem tinha razão era outro. Eu acabava descobrindo outro. Então você levava para aquele confronto e tal. Você ia lá meio que intermediar, mas na verdade você estava ali querendo botar um pouquinho fogo, não é mesmo? Né? Para poder ver. Então, histórias. Então eram histórias reais de pessoas que iam lá pedir ajuda de alguma forma. E aí a gente transformava isso em história. Agora, eu nunca achei que fosse inventado, não dava pra ver que era uma coisa bem real. Tinha histórias tão cabeludas que você achava que era mentira. Mas vocês faziam tipo uma triagem, era muita história que chegava pra vocês? Muita história. E tinha toda a produção, né? Tinha, de manhã, na frente da emissora, fazia fila. De pessoas pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda, fazendo denúncias e tal. Então a gente fazia aquela triagem. O que é que isso aqui serve para matéria de ajuda? Isso aqui serve para, entendeu? Isso aqui serve para bafafá. A pessoa já sacava que ali poderia rolar um. Entendi. E aí selecionava, marcava o dia, eu ia lá e fazia isso. Então, às vezes tinha bafafá, tinha semana que não tinha.
Então dependia. Sim, Não era sim. uma coisa certa, assim, todo dia tinha um bafafá. Não rolava essa história todo dia. Agora é interessante você falar isso, porque assim, eu pensei que foi um quadro muito pensado. Não, Parecia tudo que era por uma coisa. acaso. Inclusive a música. Eu lembro que quando eu vi a música, eu falei, velho, que marketing pesado nesse programa, viu? É. Porque parecia uma coisa assim, tava tudo encaixadinho. Pois Parecia é, que foi tudo. uma coisa, sabe? Uma coisa surgindo atrás da outra. Assim, ia dando certo aqui, aí ia dando certo mais ali. Aí Zé lançou, eu quero uma música pro quadro. Aí lançou o concurso da música. Sim. Aí o cara fez a letra. Essa letra aqui Então- tá massa, eu quero agora uma banda pra gravar. Aí Groove Gueto. Na época tinha o Bafafá Fest. Você não lembra do Bafafá Fest? A banda, porque você não frequentava esses locais, né? A banda fez tanto sucesso que aí gravou a música e fez um Bafafá Fest. Eu nunca fui errado, né? Deveria ter ido. Você devia ser prestigiado, como é que né? chama? Não é a musa, tem uma palavra. Mas é isso mesmo. A musa do Bafafá Fest. E aí tinha tudo isso. Foi todo o sucesso que fez na época, né? Então eu acho que também foi isso que fez muito sucesso. Foi tudo muito espontâneo. Espontâneo. Não foi a gente pensado. Não. Acho que talvez se tivesse pensado, planejado, não teria Não dado ia dar certo. tão certo. E quando você começou a fazer o Bafafá, você sabia que você tinha esse apelo popular? Ou você descobriu ali que você tinha esse jogo de cintura, que você tinha essa... Não, assim, eu já fazia programa popular, assim. Eu já fazia o Vivo na praça. Sim. Entendeu? Eu já fazia. Então, assim... não foi uma surpresa pra mim. Sim, Eu sempre tive, assim, espontaneidade de conversar e tal, ouvir o povo ao vivo e tal, já fazia apelos na praça, né, as pessoas pedindo e tal. E aí surgiu. E agora o interessante do Bafafá também é que, assim, não era só explorar aquela história e fazer com que as pessoas dessem risada. A gente aproveitava também e fazia um lado social. Eu lembro de um caso que me marcou muito de Dona Senildes, lá na Boca do Rio. Eu cheguei lá 9 horas da manhã para gravar, que parece um briga de vizinho e tal, e eu encontrei essa senhora, não tinha nada nem a ver com a história. Essa senhora, que era uma vizinha, 9 horas da manhã, completamente bêbada. E ela era muito engraçada. Então, assim, na hora, ela Bafafá, começou a dançar música. Liana, eu adoro você, não sei o que, não sei o que. Só que completamente bêbada. Então, assim, o Bafafá virou ela e a gente aproveitou para contar a história dela. Aí, o que foi que a gente fez? Conseguiu um centro de recuperação. Ela ficou internada, largou de beber. Eu lembro que na época a casa dela tinha pegado fogo, aí Zé Eduardo fez uma campanha, a gente ajudou a reconstruir a casa dela. Zé Eduardo deu um carrinho de cachorro-quente para poder ela se manter. Sim. Tanto que ela vendia o cachorro-quente lá na Boca do Rio, botou cachorro-quente do Bafafá. Então, assim, a gente acabou ajudando. Né? É um lado social. Eu acho que eu também vi esse caso. Era de um caso de um homem que se escondeu, você sentava e falava debaixo da porta. E aí, enquanto isso, o povo se juntou na porta e entre essas pessoas que estavam ali fora, tinha a Dona Senildes completamente embriagada às 9 da manhã. Eu vi. Né? Aí ela dançava e tal, então foi muito engraçado. Só que assim, a gente aproveitou isso para conhecer um pouco mais da história dela. Sim. E aí transformou também a coisa social. Tem esse lado social. A gente não só explorava, né, a questão do riso, do lado engraçado, a gente aproveitava para ajudar as pessoas. A gente viu muitos casos assim que a gente acabou ajudando através do Bafafá. E os casos que procuravam vocês, assim, as brigas, vocês também davam uma solução ali? Funcionava como uma mediação? Tudo que a gente podia, por exemplo, brigava, a gente às vezes procurava um advogado que pudesse, né, orientar para dar uma solução. Tinha casos que não tinha solução. Uma travesti que foi lá reclamar porque alguém foi reclamar porque ela estava tendo um caso com o marido da outra. Então, assim, tinha casos que não tinha solução. Não tinha o que fazer. Ali é uma história que elas tinham que resolver entre elas mesmas, né? Mas o que podia ser questão de justiça, questão do PROCON, direito do consumidor, alguma coisa assim, a gente sempre encaminhava, entrevistava essas pessoas, né, para ver que solução poderia dar. E vocês chegaram a voltar para ver depois? Sim, a gente voltava, sempre voltava assim para ver como estava. A gente visitou Dona Senildes várias vezes. E o índice de resolução realmente? Ela parou de beber. Que bom, Esse caso parou. Mas eu já fiz alguns que a gente voltou lá e a pessoa continuava na droga. Tá? A gente levou, internou, né? Tinha muita questão de drogas, de crack. E depois a gente voltou para ver o resultado, mas não. Ela continuava. Pena, né? O que a gente tinha doado, ela tinha vendido, né, para usar com droga e tal. Então tem casos que não tinha solução mesmo. A gente fez a nossa parte, mas infelizmente a pessoa não se ajudou. Né? Mas os casos das brigas, assim, vocês conseguiram solucionar também algumas coisas de vizinho? Algumas coisas, né? Tem briga de vizinho que fica ali mesmo, não tem jeito. Né? Tinha casos que não resolvia. Me botava pra correr de lá. Tô indo. Morria de medo de cachorro.
né? O povo botava os cachorros em cima de mim. Mas tinha essa coisa com você também? Comigo também, porque achava que a gente estava lá, não, sai daqui, não, brigava com a gente. Por exemplo, o outro lado, que a gente pegava essa pessoa quando denuncia pra lá. Então a pessoa se revoltava com a gente. O que é que vocês estão fazendo aqui? No filme não sei, entendeu? Essa coisa de não querer. Ameaçava a gente. Vocês chegavam de surpresa, vocês não avisavam pro outro lado que a gente estava aí? Não, eu perdi a graça. Era de surpresa. De surpresa, batia na porta, aí tem gente que não abria. Meu Deus. Aí vou ligar pra avisar, eu tô indo aí, a pessoa não tinha graça. Não, eu pensava que as pessoas tinham uma ciência de que você estava ali para resolver. A gente ia lá informar isso, né? De bater na porta, eu tô com fulano de tal aqui. Aí a pessoa, pá. Meu Deus. Ou não, vinha e discutia e tal. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, a gente nunca sabia o que ia acontecer. E tinha muitos riscos, assim, né? Porque hoje a gente sabe que tem. Tráfico tá forte, né? Em muitas comunidades, tem várias coisas. Na época, era tranquilo pra você entrar em todos os bairros? Na época, sim. Até porque, não é que não era perigoso. Era tranquilo, mas na época, como o bafafá fazia tanto sucesso, eu já cheguei em bairros que os olheiros, né? Falei, não, ela pode entrar. Não, é o bafafá, pode deixar. Então, assim, sabia que eu não estava lá para trazer polícia, né? Porque às vezes eles ficavam com receio da imprensa chegar lá e mostrar alguma coisa, né? O ponto de droga e tal. Sim. Mas, assim, sabia que eu ia fazer alguma coisa sobre, né, bafafá. Então, assim, eu já ouvi muitos olheiros dizer assim, não, ela pode entrar, ela está liberada. Sim, sim. E, assim, a gente não ia com polícia, não ia com nada, a gente só a cara e a coragem. Agora, hoje, se fosse mesmo para fazer bafafá, eu acho que eu não teria coragem de entrar onde eu já entrei. Um dia. Eu acho que hoje, na minha época, eu acho que os bandidos respeitavam a polícia, respeitavam, né? Hoje, acho que não. Hoje é mais perigoso até se você entrar num lugar desse com a polícia do que se for sozinho. Então, hoje eu não teria coragem de fazer. E a logística desse quadro? Assim, vocês começavam e terminavam no mesmo dia? Ou era, tipo, vários dias de gravação, insistindo para falar com a pessoa? Não, como era isso? Era aquela oportunidade só. Só naquela. O que rolou vai pro ar. Ali vai pro ar. Agora, assim, a não ser que a pessoa do outro lado dissesse, não, hoje eu não posso falar, amanhã, marcasse alguma coisa que, né, depois a gente visse que ia dar resultado. Mas a princípio não. Porque acho que o ideal era pegar a pessoa de surpresa mesmo. Sim. Chegar no outro lado sem avisar. e bater, a gente tá aqui. Era muito engraçado. Eu gostava, me divertia. Era cansativo, você tinha que entrar em lugares assim, né? Mas era divertido. Mas não era ao vivo, né? Não. Era gravado. Vivo, não. O programa de Zé Eduardo era ao vivo. Mas era uma matéria que a gente fazia na rua, levava, editava, tinha efeitos sonoros, aí botava aquela coisa dando risada, quando você tinha alguma queda, alguém caiu, ele repetia. Então era bem editadinho, assim. Botava musiquinha, trilha sonora. Na época a gente fez um clipe. Né, alguns artistas até participaram, o Márcio Vitor, do Piscirico, gravou também, foi o clipe, bafafá, ele gravou. Meu Deus. Então, assim, era um sucesso assim, que a gente não esperava. Eu nem tinha noção. Sim. Às vezes, por que você não usou isso, você devia ter aproveitado isso, assim, eu não tinha noção do sucesso que era. Você não tinha? Não tinha noção, era uma coisa tão natural que foi acontecendo, quer dizer, lógico, ia pra rua, as pessoas já conheciam e tal, mas eu não tinha essa noção do poder que isso aí poderia ter, não tinha. Era mesmo? Com certeza. Você só foi ter depois, então? Depois que já estava acontecendo, que já estava no auge, assim, a gente percebia, assim, mas assim, hoje olhando de fora, que eu vejo como era forte isso. Era. E na época você não conseguia enxergar isso? Não, porque eu estava dentro, então assim, para uma coisa natural. Mas você sabia que você era famoso, você sabia que você tinha ficado famoso. Sim, às vezes até me incomodava. Sim, né? Isso que eu ia te perguntar. O que trouxe de ruim, assim? De as pessoas me reconheceram, não poder estar tranquila no lugar, porque as pessoas vinham. Na época não tinha foto, né? Era mais autógrafo. Eu tinha que dar autógrafo. Gente, para dar autógrafo. Tinha hora que você estava meio sem saco, né? Era. Então, assim, tinha coisas que incomodavam. Eu lembro que eu fui para um aniversário de criança, que você estava. Sim. Acho que você não tinha sua filha mais nova. E você tava lá sozinha. Aí eu lembro que ficou burburinho. Olha quem tá ali, Ariana Cardoso. Oi, Ariana Cardoso. Aí eu fiquei olhando assim. Só que eu não tive coragem. Não, eu não tive coragem de falar, né? Eu só fiquei olhando de longe, assim. Mas aí, como ninguém lhe abordou, eu também fiquei na minha, né? Que tava no aniversário e tal. Mas ficou burburinho na festa. Então acontecia isso. Então as pessoas vinham e falavam. Até hoje ainda acontece isso, mas assim, eu conheço ela de algum lugar. Então já é uma coisa assim mais, né? Eu conheço ela de algum lugar. Quem é ela? Aí me pergunta, você foi professora? Você não sei o que. As pessoas lembram, mas às vezes não sabe de onde. Mas ainda fica na memória do povo. A fisionomia e tudo mais, né? E o que essa fama te trouxe assim de melhor que você achou? Rapaz,
Boa pergunta. Eu acho que abriu portas, né? Abriu portas para ir para outros lugares, para alguns convites, de alguns trabalhos fora dali. Então, acho que o grande coisa foi isso, abriu portas para mim. Talvez pudesse ter aberto até mais, se eu quisesse ter explorado mais, talvez. Sim. As pessoas às vezes questionam, você podia ter aproveitado, entrar na política com a forma que você tinha e tal, mas assim, nunca foi a minha, né? Você nunca teve intenção de ser política? Nunca tive intenção, nunca fiz isso pensando na intenção de segundo, né? Ter um propósito de político e tal, nunca pensei nisso. E também nunca foi. Sim. Meu Você estava objetivo. fazendo seu trabalho. Eu estava fazendo meu trabalho. Assim, a repercussão era só uma consequência. Porque às vezes a pessoa faz, não, vou fazer isso aqui para ficar famosa, para poder aproveitar, né? Mas nunca foi. Conseguir então, coisas aqui e ali, tá? Nunca foi. Então é jornalista mesmo, raiz. Meu negócio é tá lá de cá. Eu tô aqui sendo entrevistada, mas tô aqui assim, lá você fica muito vulnerável. Né? Fica se sentindo. Porque meu lugar é aí entrevistando outras pessoas, mas tudo hoje, bem. Hoje a mesa virou. Hoje a mesa virou e eu tô aqui um pouco desconfortável, mas tudo bem. Não parece. A gente vai dar um rápido intervalinho pra gente beber uma água aqui, Sim. Mas depois a gente volta pra continuar falando um pouco mais sobre esse assunto de jornalismo popular. Tá muito interessante. Então você que tá aí, não saia. 3 minutinhos, já a gente volta. Estamos de volta com mais Sala de Imprensa. Hoje a gente está aqui conversando com Liana Bafafá, Liana Cardoso, que ficou famosíssima na época do Bafafá do Se Liga Bocão. A gente está falando hoje sobre jornalismo popular. Liana, vamos voltar agora, quero falar de uma partezinha meio chata. Você fez um sucesso enorme com esse quadro, né? E você e outras emissoras, como você falou, né? De programas policiais que traziam essas matérias, tudo mais, o Bafafá se destacou. Mas teve o outro lado dessa fama, né? Nas universidades, no meio acadêmico, né? E entre os direitos humanos, os grupos de direitos humanos, tinham fortes críticas sobre esse trabalho que vocês faziam, né? Como é que você encarava essas críticas? Isso te atingia pessoalmente? Como é que você lidava com isso? Realmente, a gente, na época, era considerado o que não fazer no jornalismo, né? Porque era uma coisa sensacionalista mesmo. Né? Não só a gente, todas as emissoras faziam isso por conta do Ibope. Era uma guerra muito grande o Ibope, né? E, assim, as pessoas perdiam o limite, né? Eu reconheço, eu pessoalmente não muito, mas eu sei que colegas que, por exemplo, iam entrevistar um preso na delegacia e aí, assim, humilhava o preso, né? Forçava ele a falar e a questão do sangue, como eu falei, mostrava violência, mostrava o sangue, mostrava as coisas. Era uma coisa tão absurda para a época que o Ministério Público chegou a intervir, né, obrigando que as emissoras assinassem um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, para evitar certas coisas, porque realmente era, né, extrapolava, principalmente na hora de expor o preso e tudo mais. Então, eu reconheço que a gente fazia muito sensacionalismo por conta do Ibope. A guerra era muito grande e, para você ter uma ideia, se hoje as emissoras brigam por 10 pontos, 14 pontos, uma época o Se Liga Bocão bateu 33 pontos. Gente, isso era muito. E sabe, em matéria com brigas na rua durante o carnaval. Era o que mais dava Ibope. Meu brigas. Deus, a gente filmava as brigas e jogava depois do carnaval. E eu lembro bem desse número, 33 pontos. O Bocão bateu. Hoje nenhuma emissora bate, assim. Né? Eles brigam por 10, por 12, por 14. E bateu 33, mostrando violência. E eu me lembro que na quarta-feira de cinzas mesmo, sempre era uma pancadaria na hora do almoço. Bocão e os outros canais, todo mundo mostrando. E mostrava sem nenhum pudor mesmo. Mostrava, repetia. E as pessoas gostavam de ver. Tanto gostava que dava Ibope. Mas como é que você pessoalmente, como é que você lidava com essas críticas, assim? Porque eu estava na faculdade nessa época e tinha tinha trabalho de TCC sobre isso. Tinha seminários falando, professores falando, não façam isso. Era isso que você falou. Não façam isso. Era o exemplo do não jornalismo, do que a gente não deveria fazer. Na época eu não me importava muito não, porque eu não tinha consciência, né, de que isso aqui é errado. A gente fazia, porque todo mundo fazia, e ali dava Ibope, então para mim era... Né? Eu sempre tive o cuidado, por exemplo, chegar na delegacia, entrevistava um preso, eu nunca fui de humilhar preso, nem de forçar nada, porque é minha questão do meu jeito de ser mesmo. Eu, quando ia entrevistar, perguntei, posso lhe entrevistar? E eu nunca forçava muita coisa, não.
Sim. Mas tinha realmente esses exageros. E não era só forçar também, tinha também uma coisa de gozação, muias vezes, com o cara que tava preso, que eu achava Tinha meio... alguns quadros lá, por exemplo, Mão Branca, né? Então, assim, que explorava mesmo. E as pessoas, os presos não gostavam. Os policiais adoravam, né? Facilitavam pra gente e tal. Mas aí acabaram também fechando as portas, né? Às vezes só que dava entrevista agora era delegado e não permitia. O preso só ia ser mostrado, né? Se ele quisesse, só dava entrevista se ele permitisse. E antes não. Botava lá, não queria falar, a gente forçava a falar, né? Botava o microfone, não quer falar, por quê? Não sei o quê. Então, assim, tinha exagero, sim. Hoje eu acho que não tem, não, mas na minha época tinha. Eu lembro que tinha uma delegacia que tinha um estúdio fixo. Exatamente. De uma emissora. O estúdio ficava lá montadinho. E aí era só o repórter chegar com a equipe e o Ministério Público... E o preso, querendo ou não, era apresentado, tinha que mostrar o rosto, não queria mostrar, a câmera vinha por baixo... para mostrar, a gente enfiava o microfone. Meu Deus. Era uma forçação de barras, tudo em busca do Ibope. Então, como você enxerga essa intervenção do Ministério Público? Você acha que foi válido? Era preciso, porque a gente não sabia onde é que ia parar. Né? O exagero de mostrar um corpo, o sangue ali, sem um mosaico, sem uma preocupação de expor, né? Hoje a gente acha absurdo aparecer sem mosaico, né? Mas na época isso na época era comum. É como fala hoje da TV dos anos 90, que aparecia mulher nua em pleno domingo de tarde. Não sei o quê. Todo mundo via isso e ninguém problematizava. Hoje isso é um problema, né? Que as coisas foram evoluindo. E quando botava mosaico, que o editor achava, não, vou botar esse mosaico aqui, o apresentador falava, que mosaico é esse? Tira esse mosaico daí. Ele não brigava, porque o outro canal estava mostrando, então se a gente não mostrasse, né, perdia a audiência. As pessoas iam assistir no outro canal porque mostrava mais. Então, mas assim, que bom que teve essa intervenção, né? Que bom, as coisas foram... Hoje tá mais light. E ainda assim, hoje tem muitas críticas ainda. Tem, imagina naquela época. O meio acadêmico ainda faz muitas críticas a esse... É uma coisa do jornalismo popular mesmo, porque assim, o fato é um só. Né? O que acontece aqui é um só. O tipo de jornalismo é a forma como você vai contar aquela história. Se é de uma forma popular, se é de uma forma mais sensacionalista, explorando as coisas, ou se é de uma forma mais fria, mais técnica, né? Então, acho que a diferença está aí, porque o assunto é um só. Né? Depende, cada emissora que tem sua linha conta de um jeito. Sim. Então, acho que faz a diferença entre o popular e o jornalismo tradicional, enfim. Sim. E hoje você faria de novo? Bafafá, se te chamasse? É isso que eu falei. Talvez eu não tivesse coragem de fazer as coisas que eu fiz, entrar nos locais que eu fui. Eu acho, não sei, às vezes eu sinto saudade de fazer, foi uma época boa e tal. Mas eu não sei se faria, porque eu acho que foi uma coisa que fez sucesso naquela época. Eu não sei se eu hoje, fazendo Bafafá, faria tanto sucesso. Tem gente que continua fazendo. Sim. Né? Mas assim... o quadro permanece. Né? O quadro permanece porque não foi uma coisa minha. Mas não tá igual também. Eu não registrei, não é coisa minha, apesar desse nome, desse apelido, né, eu tenho incorporado isso, as pessoas associarem a mim, não é meu, né? O Bafafá não é meu. Foi um quadro que ficou lá, eu não saí de lá e levei comigo, não registrei nada disso, porque eu não tinha essa pretensão. Saí de lá, então ali eu fechei uma página, né? Fechei a página. Um ciclo ali, acho que era ali. E talvez se fizesse, desgastasse hoje, talvez, né, as pessoas não se lembrassem de mim mais com aquela, né, naquela fama, naquele sucesso daquela época. Eu não sei, essa pergunta realmente vai ficar no ar, porque eu não sei se eu faria de novo. Teria. Talvez não. Eu tenho saudade, mas eu acredito que já foi, né? Eu acho que... Assim, eu acho que poderia fazer sucesso de novo. Não do mesmo jeito, porque a gente não tem a mesma audiência de antes, que hoje tá tudo muito disseminado, né? Exatamente. Hoje são 10 pontos, você brinca por 10 pontos. A gente fazia 33 brincando. Né? Mas eu acho que também tem coisas que você tem que parar no auge. Isso. Pra ficar sempre a lembrança boa. Porque senão, se você esperar a decadência... Exatamente. Eu penso isso. Aí, exatamente. Talvez... Isso é a minha opinião também, mas se você receber uma oferta milionária, Liana, volte com o Bafafá. Aí, claro, muito né? Do que seria, como seria, que estrutura teria para fazer, porque lá era tudo muito empírico, é muito assim, eu que ia, não tinha produção, na rua não tinha produção, tinha produção só para receber o assunto e passar para mim, ponto. Sim. Né? Eu que me virasse. E você se virava com o resto. E a gente nunca sabia qual seria o final da história, a gente nunca sabia, eu não sabia o que ia acontecer. Então assim, eu não sei se hoje eu faria não, mas isso aí, né? Hashtag, fica a dica. Fica no ar, fica no ar. Você acha que tem que ter um perfil para fazer isso ou qualquer jornalista pode? Não, você tem que ter jogo de cintura. Sim. Né? Você tem que ser meio cara de pau mesmo, tem que ter jogo de cintura, não é todo mundo que consegue fazer, né? Tem que ser uma coisa natural, porque se você faz meio forçado,
né? A pessoa percebe. Percebe. Então, tem que ser bem natural. E eu tinha essa experiência dos ao vivo que a gente fazia no programa de Zé. Então, daquela coisa do jogo de cintura que você tinha a pessoa vinha, você não sabia o que a pessoa ia falar, Sim. de quem ia falar, como ia falar. Então, assim, acho que tem que ter esse o jogo ao de vivo dá cintura. muito isso, né? De você saber lidar com... Quem começa em rádio tem mais essa... Eu nunca tinha feito rádio. Sim. Mas eu sei também que os repórteres, jornalistas que começaram na rádio, eles tinham essa facilidade também, porque a rádio é improviso, né? A rádio você não pode deixar alguns segundos sem nada, você tem que continuar falando, porque é só o que tem, é a voz. Então, que a rádio também ajuda muito. Os outros repórteres, eu via lá, os outros que trabalhavam comigo, tinham muita experiência da rádio, essa malemolência da rádio, desse... Sim. Liana, hoje você está aqui na TV Câmara e você faz um programa chamado Soterartes. Sim. Que é um programa que traz música, é um programa de cultura, de cultura, né? arte, música. Pronto. Hoje você acha que você continua fazendo jornalismo popular? Não. Você acha que não? Não. Eu acho que... Não. Por quê? Comparado com o que eu fazia, não. O que você define como popular? Pro povo. É pro povo. Assim... Porque a gente está falando de popular, mas um popular que era da coisa do sensacionalismo mesmo, né? Sim. Eu acho que não. Eu acho que é um pouco mais elitizado. Não sei se a palavra seria essa, mas assim... hoje o meu programa, eu dou dicas. São vários programas que eu faço. Soterarte, mas não Soterarte Agenda, Soterarte Convida. O Soterarte Agenda é mostrando locais para você conhecer. Sim. Mas são locais que nem todo mundo iria conhecer. Mostro museus e tal, mas não são locais que todo mundo iria. Sim, né? sim. Os convidados que eu trago aqui, trago pessoas também que... músicas mais populares e tal, mas também trago músicas mais selecionadas e tal. Sim. É bem, bem variado. Mas assim, eu acho que não é... Eu não considero isso aqui um programa popular, o meu programa popular. Você não acha? Eu acho. Porque, eu acho assim, que não. O que você fazia lá, vamos para a linguagem popular, né? O jargão popular. O que você fazia na Record era popularesco. É isso, popular. Aqui... Porque quando você me perguntou, na minha ideia veio o popularesco sensacionalista. Sim, né? Era. Que era o que eu fazia. Que tem uma carga pejorativa. Sim. Né? De acordo com o que se fala no meio, né? No meio jornalismo. Hoje você faz um programa popular porque atinge o povo. Você fala de cultura, você traz... Eu acho isso muito bom no seu programa. Você traz bandas que não estão no mainstream. Sim. Não estão na grande mídia. Exatamente. Você dá espaço. Então para quem está começando, para quem nunca se apresentou, nunca deu entrevista. Sim. E para aquelas bandas também conhecidas. As conhecidas e as que não têm oportunidade nas grandes emissoras. Isso. Então, assim, isso é bom, porque você está dando voz para todo mundo ali. Então, eu acho que sim. Eu tô respondendo sua pergunta. Não, nesse sentido porque quando você me perguntou, eu associei a coisa do que a gente estava falando, né? Do sensacionalismo, do popularesco, como você falou. Mas nesse sentido, sim. É aberto, é bem eclético também o que eu abro. Para todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem o mesmo espaço, né? Um cantor famoso que eu trago aqui tem o mesmo espaço que um que nunca deu entrevista. Né? Exatamente. Não tem hierarquia, né? E não tem espaço na grande mídia. Se um cantor desse que eu trago aqui for numa rádio, ele não consegue tocar a música dele lá, não consegue dar uma entrevista. Então, nesse sentido, sim. Sim, ajuda muito. E aí você acaba ajudando, né? Assim, a ter visibilidade. Porque ter visibilidade. O cara sai com um material bom. Porque tudo que a gente faz aqui vai pro YouTube, né? Nosso canal do YouTube. Sim, então, acaba sendo um portfólio para eles também, para eles apresentarem o trabalho deles. E aqui a minha entrevista, assim, eu não tenho um roteiro muito fechadinho. Então, assim, é tudo o que ocorrer, né? A gente vai conversando, como você está fazendo aqui comigo, contando a história da vida, como começou, os projetos. Então, isso também ajuda, né? Pro trabalho deles e tal. E a gente disponibiliza isso no YouTube para que eles tenham esse material também para divulgar e alavancar a carreira deles. Por sinal, para quem não assiste, para quem nunca viu ainda, procura o Soterarte, está lá no YouTube. Soterarte Convida, que é o de entrevista que eu faço no estúdio. Soterarte Agenda, que é o que eu faço na rua, mostrando dicas de locais bacanas. E tem também o Soterarte, porque são documentários, nunca mais eu fiz, mas já está na hora de a gente começar a retomar, que são documentários. Eu já fiz um sobre cinema, contando a história do cinema da Bahia, muito bom, procure lá Soterarte. Fiz sobre samba, a história do samba, fui até o Recôncavo, né, entrevistar os sambistas de lá de raízes, samba chula, e fiz sobre cinema, samba e... cinema e samba.
Foram 2 documentários que eu fiz que estão muito bons. Um documentário de 30 minutos. Vale a pena. Que vale a pena buscar nas nossas redes nossas sociais. redes sociais. YouTube, o QR Code está aí na tela, você pode direcionar. Agora, Liana, você acha ruim? Porque assim, tem gente, Odete Roitman, vamos falar Quem de matou Odete Roitman? Odete Roitman, a Beatriz Segal, ela não gostava quando chamavam ela de Odete Roitman, quando lembravam desse papel. Ela achou horrível porque ela ficou com essa pecha aí de Odete Roitman até morrer. Eu acho isso muito bom, porque significa que ela fez um trabalho bem feito. Não me Mas importa, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Não importa, não. Você não tem problema com isso? Você chama Liana Bafafá? Não, problema nenhum. Tem gente que olha pra mim, canta minha música, só referência assim, tipo, tem uma briga lá, vou chamar a Liana pra resolver, sabe? Então, assim, não importa, porque sempre foi com muito carinho isso. Nunca fizeram isso de forma pejorativa comigo, entendeu? Sim, então foi sim. sempre de uma forma muito carinhosa. Liana Bafafá, não sei o quê. Então, assim, eu não me importo, não. Tem gente que me chama de Bafafá até hoje. Aqui na TV a gente chama. Chama de Bafafá. Quando rola uma briga na redação, Chama cadê Liana? Cadê E é Liana? uma pessoa tão fina, tão educada, associada a este nome, meu Deus. Não importa. Ai, meu Deus. Sim, e tem uma coisinha assim, você tem algum outro momento da sua carreira que você acha que também foi marcante, que foi muito bom e que as pessoas não sabem, não conhecem, só porque acaba que o que se destaca é o bafafá mesmo, né? Tem algum outro momento que você gostaria de falar, de lembrar aqui? Não, acho que eu já fiz um pouquinho de tudo, até futebol eu já fiz, né? Já fui muito... Você gostava de esporte? Gostava. Eu ia pro estádio mesmo acompanhar, escrevia o jogo lá e tal. Fiz policial, eu gostava muito de fazer matéria policial, né? De acompanhar a batida policial, acompanhar aquelas incursões que a polícia fazia, eu gostava muito de fazer. Então também. você já tem esse perfil também, né? De policiar. Você já meio que casou as coisas ali. Porque a gente começava, eu fazia isso. E a coisa também do social, né? Eu gostava muito de fazer matéria de ajudar. Você mostrava a situação de alguém, da creche, de uma ONG. Então isso aqui também foi muito bacana, que eu gostei de fazer. Ah, que bom. Infelizmente, nossa entrevista chegou ao fim, né? Eu gostei, achei massa esse bate-papo, achei bom. Achei ótimo. Porque assim, a gente trabalha junto, mas eu nunca tinha parado pra conversar com você sobre isso. De vez em quando você fala uma coisa ou E outra. por sua causa, eu fui fazer minhas contas lá de quanto tempo, eu não tinha noção. Foram 34 anos. 34 Meu anos, e Deus. até eu me espantei. Só aqui são 11. Aqui na TV, Né? né? Só aqui TV. Que bom, que bom. Aí eu acabei fazendo essas contas aí e me surpreendi. Se você ficou surpreso, imagina eu. Eu fiquei, porque, assim, 34 anos, você imagina, uma pessoa de 34 anos, né? Uma pessoa já idosa. É que eu comecei com 5 anos de idade. Começou cedo e tá muito bem. Liana, obrigada por essa entrevista. Que ótimo. Vamos fazer outras conversas depois. Claro, chamar com certeza. Depois eu vou outros dar pro meu. Mas eu não sei fazer arte, não. Não, você sabe, canta. Eu não sei cantar, minha voz está num momento horrível, inclusive. Mas, se você quiser, eu posso fazer uma figuração, posso fazer uma claquete ali. Pronto, tá convidada. E você, né, que chegou até o final, muito obrigada pela sua audiência, mas infelizmente o Sala de Imprensa se encerra hoje por aqui. Mas se você quiser rever essa conversa, outras conversas, o Soterarte também, todas as edições do Soterarte, é só acessar o nosso canal no YouTube, através do QR Code que está aqui aparecendo na sua tela. Lá você vai encontrar todas as edições do nosso programa, toda a programação da nossa TV Câmara, para assistir, curtir, compartilhar, mandar sua opinião, sua sugestão. E você pode também nos seguir nas redes sociais. Saiba tudo que está rolando na TV e também na Rádio Câmara, na 105,3 FM. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e até o próximo Sala de Imprensa.